Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Ei, saudade. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações. Boa tarde, Tefé, boa tarde, SEST UEA. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Trilhas da História. O episódio 9, hoje 29 de maio de 2025, com um tema maravilhoso para a gente se comunicar aí acerca da dimensão que envolve todas as pessoas que estão vivas, o trabalho. Daqui a pouquinho eu vou já falar o nosso tema, apresentar o nosso convidado. Você que acabou de ouvir essa música muito linda de Luiz Gonzaga, Vida de Viajante, que declara aí nesses versos os nossos andarilhos do Brasil, né, que vão e que vêm em busca de condições melhores de vida, inspirados nessa canção que a gente abre o nosso programa hoje, dizendo para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Você pode acessar os episódios do YouTube no Spotify, no Deezer, no Amazon, está aí disponível, na palma da sua mão, é só digitar Trilhas da História, se inscrever e seguir o nosso podcast. Eu sou o professor Daniel Lima, professor aqui do Colegiado de História do curso em Tefé, na UEA. Estamos aqui ao lado do amigo, companheiro Luciano Teles, que também nos ajuda, coordena uma equipe aqui junto comigo de 5 alunos finalistas. Mandar um abraço para todos eles que estão aí na reta final de suas monografias, seus TCCs. Espero que dê tudo certo. Olha, hoje a gente vai pensar em algo que nem sempre está nos livros. A história do trabalho na Amazônia. O trabalho livre e não livre entre as promessas do mundo colonial e a dura realidade dos ambientes de trabalho. Os castanhais, por exemplo, os roçados, expedições, nos grandes projetos extrativistas da região amazônica. O nosso tema de hoje é o seguinte: o trabalho na Amazônia, entre a liberdade e a escravidão. A gente pergunta inicialmente, qual foi afinal o lugar dos trabalhadores da Amazônia nos séculos XVIII e XIX? Para essa conversa, a gente recebe o historiador Adalberto Paes, pesquisador que há anos vem estudando a formação social e econômica da Amazônia. Fica com a gente, porque esse episódio vai te fazer olhar para o passado e perceber que muita coisa ainda ecoa no nosso presente. Então, o nosso convidado hoje nos honra muito a presença. É o historiador, professor, doutor Adalberto Paes, doutor e mestre em História Social pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É professor da Universidade Federal do Pará e coordenador geral da Associação Nacional de História do Trabalho e o GT Mundos do Trabalho. Tem experiência em várias temáticas, entre as quais o trabalho livre e não livre, trabalhadores e grandes projetos econômicos e história social do trabalho na Amazônia nos séculos XIX e XX. Professor Adalberto, seja muito bem-vindo ao podcast Trilhas da História. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado, professor Daniel. Saúdo vocês, saúdo toda a equipe do podcast Trilhas da História. Queria destacar mesmo, dizer que é uma iniciativa
muito importante, fundamental, essa difusão do conhecimento para além do ambiente acadêmico, e me honra muito estar aqui e conversar com vocês sobre temas que também me são muito caros e nos quais eu já pesquiso há alguns anos. Para nós também é um grande prazer te receber, professor Adalberto. A gente está agora nessa semana, exatamente hoje, no meio do evento do GT Mundos do Trabalho em Manaus, e é muito significativo e simbólico, com certeza, a conversa que teremos aqui. Espero que até os nossos participantes do evento estejam ligados aí no tempo oportuno, né? Porque esse episódio poderá ser acessado, não apenas transmitido aqui no link da Rádio Chibé Interfé, mas também você pode, como já falei no início, acessar esse episódio no YouTube, no Spotify, posteriormente. Inclusive, lembrando para você mandar sua pergunta, seu comentário, que o professor Adalberto está aqui com a gente, vai provocar algumas questões muito pertinentes à nossa vivência hoje na vida do trabalho. Mande sua pergunta, ele também posteriormente poderá responder aí na plataforma. Vamos iniciar o nosso primeiro bloco de perguntas, falando um pouco sobre a jornada acadêmica do professor, sobre sua pesquisa na história. Adalberto, para a gente começar, a gente sempre pede para o nosso convidado, em linhas gerais, falar um pouco de si. A gente quer conhecer o Adalberto enquanto pessoa. Conta um pouco para a gente como foi a sua trajetória de vida. Quem é o Adalberto Paes e como surgiu seu interesse pela história, especificamente também pelo tema do trabalho na Amazônia? Certo, Daniel. Bom, eu sou paraense, nascido em Belém. Minha família, até onde eu consigo alcançar também, por parte de pai e mãe, é toda paraense, uma parte do entorno de Belém, da capital, do entorno de Belém, outra parte da região do Rio Tocantins, Abaetetuba, Tucuruí, Cametá. Eu, não obstante tenha nascido em Belém, contudo, eu circulei bastante pela Amazônia, saí da capital ali já no início da adolescência, morei em Santarém muitos anos também, em seguida morei em Macapá, no Amapá, durante vários anos, e agora retornei para casa, digamos assim, como professor da Federal do Pará. Eu acredito que, em parte, como nunca deixa de ser, a minha afinidade com a história também teve a ver com esse périplo pessoal, esse deslocamento pessoal por várias cidades e regiões da região norte, né? E sempre me chamou muita atenção a diversidade cultural, econômica, étnico-racial dessas regiões. Então, posso dizer que desde cedo, até pela necessidade de ter que morar em diferentes lugares, conhecer diferentes pessoas, se adequar a diferentes realidades, então isso sempre foi algo que demandou de mim uma atenção a isso. Mas eu acho que, mais diretamente, como costuma ser também com muitos estudantes, ali em meados do ensino médio, alguma coisa assim, tendo que optar por uma profissão, escolhi a história e já nos primeiros meses de graduação, percebi que era isso mesmo, tinha feito a escolha certa, e, enfim, é o que faço desde então da vida, né? Nunca fiz outra coisa que não fosse dentro da área de história, né? Muito bem, e é muito bom a gente saber que a sua relação com a própria temática que pesquisa tem a ver com essas idas e vindas, né? Com esse ambiente de migração, de mudança de cidades. Isso faz com que o nosso olhar e as nossas perspectivas sobre os problemas reais da Amazônia melhorem. Adalberto, quando a gente fala em liberdade na Amazônia, agora já entrando no nosso tema, né? Entre os séculos XVIII e XIX, do que exatamente estamos falando? Qual era o sentido dessa liberdade dentro daquela sociedade colonial e pós-colonial? Muito bem, Daniel. Falar em liberdade na Amazônia requer que a gente revisite, de fato, o conceito e debata o que realmente
o termo, o conceito de liberdade abrange, e especificamente no contexto amazônico. Desde já, é importante que se diga que, durante todo o período colonial e pós-colonial, me refiro aqui especificamente mesmo a todo esse período século XVII até meados do XIX, mas outras coisas valem também, bem avançado o XIX e adentrando no XX. Quando falamos em liberdade, estamos falando de algo que, em grande parte desse período, foi meticulosamente regulado, foi circunscrito e foi regulamentado de diferentes maneiras, por diferentes mecanismos, tanto por práticas quanto por instrumentos legais. E, no caso da Amazônia, que é o que eu tenho chamado a atenção nas minhas pesquisas nos últimos anos, o diferencial da Amazônia nesse sentido é que nós temos também, desde o período colonial, uma série de instrumentos e mecanismos legais que vão regulamentar os limites dessa liberdade para a população pobre, livre, liberta, de maneira geral. E, para o que interessa também especificamente para a nossa conversa, em grande parte, essa liberdade não só foi restrita, regulamentada por uma série de instrumentos legais, que vamos falar ao longo da conversa, mas também foi, em muitos casos, uma liberdade que tinha como limite a compulsão ao trabalho. Então, falar em liberdade nos leva diretamente a essas dimensões da compulsoriedade na Amazônia, os limites, a toda esses instrumentos de coerção, que, repito, passavam por práticas privadas, mas também instrumentos regulamentados pelo Estado e que cerceavam o que a gente entende por liberdade dentro desse contexto da colônia até bem avançado império e, inclusive, o século XX. Muito bem. Agora a gente vai adentrar um pouco, então, para entender esses mecanismos, né? Esses detalhes que você já anunciou. Quais eram, professor Adalberto, os mecanismos, as práticas e as estratégias, podemos dizer assim, que eram utilizadas pelas elites, pelo Estado, para forçar as pessoas, e aí nós vamos abrir um universo, né, de pessoas, indígenas, negros, trabalhadores pobres em geral. Quais eram esses mecanismos que forçavam essas pessoas a trabalharem na Amazônia desse período? Perfeito. Bom, a gente pode segmentar isso por períodos, mas o meu argumento é de que a gente tem, dentro desse universo da compulsão legal, a gente pode fazer um amplo recorte temporal entre meados do século XVIII até meados do XIX e um segundo recorte a partir de meados do XIX. Nesse primeiro recorte de meados do XVIII a meados do XIX, 1750, 1859, final da década de 50 do século XIX, nesse primeiro momento, a gente tem pelo menos 3 grandes períodos, 3 grandes instrumentos legais de compulsão ao trabalho, que vão dialogando, vão se rearranjando e ampliando essa compulsão ao trabalho a partir do 18 até chegar nesse recorte que eu mencionei. No primeiro momento, não que não haja, fazendo uma observação aqui, não que não haja outros instrumentos anteriores ao que eu vou citar aqui, mas eu inicio no século XVIII porque eu considero que há uma articulação maior entre esses instrumentos de meados do XVIII a XIX, uma relação direta. Então, o primeiro recorte que eu chamo a atenção aqui foi justamente a criação do Diretório dos Índios. Diretório dos Índios é como é chamada, a legislação é um pouco maior, enfim, mas resumidamente Diretório dos Índios, que é um instrumento legal criado dentro das reformas do Estado português para a Amazônia no século XVIII. As principais finalidades do Diretório dos Índios era... o Diretório tinha uma política, um objetivo assumidamente assimilacionista. Então, a ideia era que os indígenas pudessem se integrar na sociedade colonial
portuguesa amazônica, mas em outras partes também, mas ela é pensada a partir do contexto amazônico. A ideia era que os indígenas fossem integrados por meio de casamento, uso de roupa, casamento com não indígenas, uso de roupas, adoção da língua portuguesa e etc, etc. Mas na questão central do diretório era, sem dúvida nenhuma, cercear, encaminhar, regulamentar a maneira como os indígenas iriam ser alocados dentro do universo do trabalho colonial. Havia uma ideia, obviamente, de limitar, como foi limitada o acesso dos indígenas pelas missões jesuíticas e outras ordens religiosas, tanto que os indígenas foram retirados, né, do poder temporal dos religiosos, mas havia essa necessidade de integrar esses indígenas a essa sociedade colonial, e o trabalho foi uma das vias, né, mais diretas pensadas. É importante destacar aqui que, anteriormente à criação do diretório, foi proibida qualquer escravização ilegal dos indígenas, e é isso que chama a atenção nesse episódio, porque os indígenas foram legalmente restituídos à sua liberdade, digamos assim. Inclusive o texto da lei fala mais ou menos isso, né, que os indígenas tinham restituído o domínio sobre suas pessoas, enfim, e a escravidão indígena, ela passa a ser proibida, ela foi, portanto, abolida. No entanto, o diretório regulamenta outras formas de trabalho compulsório que os indígenas seriam obrigados a cumprir, principalmente em trabalhos extrativistas, né, os chamados negócios das canoas, mas em outras práticas em que fossem demandados. Aqui eu chamo a atenção para uma confluência que o planejamento português tinha para a Amazônia nesse período, que era o seguinte: a proibição da escravização indígena, regulamentação desse trabalho e distribuição por meio do diretório, mas também o aumento do tráfico escravo africano para a Amazônia, para ocupar também determinadas funções no mundo do trabalho, especialmente na agricultura e outros serviços. Então, teria, portanto, uma espécie de divisão étnico-racial do trabalho: indígenas nos negócios das canoas, do extrativismo, escravizados africanos para a agricultura, e para cuidar disso tudo, a criação de uma companhia, um monopólio, chamada Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que iria tanto cuidar dessa reformulação econômica amazônica, né, fomentar a monocultura, principalmente de arroz, fornecer materiais e instrumentos para esses colonos, mas também adquirir essa produção e trazer essa mão de obra escravizada africana em maior quantidade para a Amazônia. Então, havia, portanto, um plano maior e muito bem elaborado em que cada um desses agentes cumpriria um determinado papel. Pois bem, esse é o cenário de meados do 18, década de 50 do século 18, até a última década do século 18, que é quando a gente tem a segunda virada que eu havia mencionado. A segunda virada, ela ocorre no final do 18, quando o Estado português, mais especificamente o governador do Grão-Pará na época, chamado Francisco de Souza Coutinho, o Souza Coutinho percebe que grande parte do planejamento do Estado português para a Amazônia, com as reformas do chamado período pombalino, não tinham se concretizado. Isso é também algo estabelecido na historiografia. Uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa de fato a fazer uma pesquisa de fôlego sobre o fracasso do projeto pombalino para a Amazônia foi o Ciro Flammarion Cardoso, nas suas pesquisas. Ele aponta, né, como que grande parte do que as reformas pretendiam ficaram aquém disso, e entre os fracassos, digamos assim, entre aspas, do que se pretendia e do que foi alcançado, estava justamente a introdução ou o incremento da mão de obra escravizada africana na Amazônia. Isso colocou o Estado português diante de uma situação
muito peculiar, porque havia já nesse momento um aumento de queixas e por conta das próprias reformas em si, que não haviam avançado, mas no cerne da questão havia o próprio fracasso de toda essa estrutura que eu mencionei anteriormente, dos lugares a serem ocupados por esses indivíduos, esses grupos, nessa lógica econômica. Ora, uma vez que você não consegue incrementar essa mão de obra na medida em que ela possa alcançar, atender a essa demanda, né? À medida que você não tem uma mão de obra escravizada africana que atenda a essa demanda, vejam, não estou aqui falando que não houve presença de escravidão africana na Amazônia, houve. Se trata aqui, no entanto, de especificar onde estavam esses escravizados e o que eles ocupavam e, de fato, quem estava fazendo o que na Amazônia nesse período, né? Então, a gente tem uma mão de obra escravizada significativa em Belém, no entorno de Belém, regiões do Rio Capim, Acará, subindo um pouco para a Foz do Amazonas, ali em Macapá, em Mazagão, você tem uma presença africana, na região do Tocantins, mas quanto mais caminhamos para o oeste amazônico, óbvio, é claro que essa presença africana ela vai ficando cada vez mais rarefeita. Bom, o problema, portanto, que se coloca para o Estado português é que ele precisava, de algum modo, fazer com que as pessoas estivessem ocupando posições no mundo do trabalho diante dessa realidade. E aí a gente tem, portanto, a instituição do segundo momento de grande compulsão, que eu considero, que é a criação da Carta Régia de 1798. A Carta Régia de 1798 é conhecida nos estudos sobre o indigenismo na Amazônia como o documento que aboliu o diretório. E, de fato, esse foi o efeito mais imediato da carta. Ocorre que a carta em si, ela não é apenas uma lei que abole o diretório, ela, de fato, promove uma série de reformulações no mundo do trabalho amazônico, e uma dessas reformulações tem a ver com a ampliação do alcance da compulsão ao trabalho, dos mecanismos de coerção ao trabalho, sobre uma população que não estava contemplada no diretório. Então, eu posso dizer que enquanto o diretório era uma legislação com um claro perfil étnico-racial, no sentido dos indígenas, direcionado aos indígenas, a Carta Régia, ela permanece com a compulsão sobre os indígenas, mas ela amplia isso para populações negras, livres e libertas, e uma categoria que o próprio Sousa Coutinho utiliza muito, que é a categoria de mestiços. Embora a gente possa debater o que de fato significa essa categoria, o que ele está chamando de mestiços, mas naquele momento, até pelas propostas que ele envia para Portugal, para que o diretório fosse abolido e fosse criada uma Carta Régia, naquele momento a gente entende que o que o Sousa Coutinho está chamando de mestiços é essa população que também é resultado dessa política assimilacionista do diretório, de desterritorialização dos indígenas e de inserção dessa população e dos escravizados africanos na população como um todo. Então, o Sousa Coutinho argumenta para Portugal, por exemplo, que existe uma população que está se expandindo, que está crescendo, segundo ele, que é uma população que transita, ou em termos da época, vagabundeia para lá e para cá, e que não tem, e sobre a qual não existe um controle específico. Então, o Sousa Coutinho está, de fato, preocupado em criar mecanismos de obrigar essa população não indígena ao trabalho. E quando a gente lê a Carta Régia de 1798, nos seus mecanismos, nos seus dispositivos e a legislação que acompanha, que regulamenta a Carta, todas emitidas pelo Sousa Coutinho, a gente percebe isso, que ele tem um interesse em alcançar essa população não indígena, não escravizada também, né? E que está, segundo ele, nesse limbo, e causando certamente um incômodo para ele e para as elites do momento. Então, a Carta Régia de 1798, portanto, na minha perspectiva, ela é esse segundo momento de ampliação da compulsão ao trabalho e de restrição da liberdade, porque ela visa alcançar essa população não indígena e que também não é escravizada. Então, por isso que, de fato, como eu mencionei no início, falar sobre liberdade e escravidão na Amazônia é você considerar dois polos opostos,
mas que entre eles existe toda uma série de compulsoriedades e de mecanismos que vão restringindo. De fato, é quase como se a liberdade e a escravidão fossem extremos conceituais, né? Lembrem-se que a escravidão indígena ela tinha sido abolida desde 1755, você não poderia mais escravizar o indígena, mas o próprio diretório ele regulamenta o acesso e distribuição dessa mão de obra. E depois a gente tem, em 1798, com a Carta Régia, a ampliação de correção de instrumentos que agora não só englobam os indígenas, como englobam toda a população não escravizada, pobre, livre e liberta. Tem uma questão, só que para finalizar esse primeiro momento, é que a própria Carta Régia, ela também reforça uma categoria de compulsão, ou eu diria, um critério de compulsão que depois acaba sendo reforçado também em um terceiro momento que eu vou mencionar, que é o critério étnico-racial, né? Quando ela considera que toda a população não indígena, mas também negros livres e libertos e mestiços também passam a ser submetidos à correção de trabalho, e aí eu complemento dizendo que, além do critério étnico-racial, a Carta Régia também introduzia um elemento... Introduzia não, na verdade, ela refinava um critério socioeconômico, porque ela também incluía brancos que não pudessem comprovar ocupação regular ou alguma atividade que pudesse gerar renda e algum benefício para o Estado. Então, a Carta Régia, portanto, não só expande o alcance dos mecanismos de compulsão, como ela também ela acrescenta ao critério étnico-racial critérios socioeconômicos, né, de compulsão ao trabalho. E aí, em seguida, isso abre, portanto, isso abre um caminho para o terceiro momento de compulsão, que a gente vai tratar daqui a pouco. Muito bem, e isso que o professor Adalberto está explicando, gente, em linhas gerais, eu acho que essa explicação que ele deu de um período espacial e também temporal amplo, mostra para a gente que eram relações complexas. A palavra liberdade e a palavra escravidão, como ele bem desenhou didaticamente aí, são conceitos que podemos considerar extremos, né? E no meio desses conceitos existem variações, né? A gente pode dizer que a lei existia para não escravizar, mas aos poucos os efeitos eram restritos, outras formas de escravidão foram se desenvolvendo, como ele bem explicou. Em linhas gerais, a gente pode afirmar, né, professor Adalberto, que a elite brasileira, o luso brasileira, foi driblando essas questões, não é? Seria, em linhas gerais, podemos resumir assim? O que você diria? Exato. Antes de entrar no terceiro momento, dessa ampla compulsão legalizada ao trabalho, né, eu também gostaria de apresentar aqui um terceiro elemento, um novo elemento, desculpa, que é intrinsecamente amazônico e que, na minha perspectiva, tem um reflexo direto a essas práticas das elites econômicas e políticas na Amazônia, que é a questão da natureza. Olha, vou te cortar nesse momento, porque a gente vai dar aquele intervalo, porque você já anunciou a nossa próxima questão, que vai situar o nosso contexto espacial. Tudo bem? Tudo bem, claro. Podemos fazer um intervalo? Olha, gente, a gente terminou muito bem. Você vê que é um assunto que o professor Adalberto aprofundou para a gente compreender as relações agora do nosso espaço. Ele vai falar agora já dessa dinâmica na Amazônia, como ele já anunciou aí no começo da sua fala. Vamos dar um intervalo. Você está ouvindo aí já, ó, Os Caminhos do Rio, Raízes Caboclas. Aprecie essa canção e a gente está de volta já já. Essa história pra contar pra quem quiser. Tem um bicho visagento que aparece no terreiro, tem o rezador, tem
No santo catingueiro tem a cobra grande que aparece no arrombado. Tem cuiá de caridade pra espantar o mal olhado. Tem um boto sonso que aparece nos festejos pra fazer as moças liberarem seus desejos. Todos os mistérios dessa mata e dessa água esse povo usa pra espantar a mágoa, pra sobreviver e explicar a dor, o azar e a sorte, a desgraça e o amor. Estamos de volta ao nosso segundo bloco do podcast Trilhas da História. Hoje estamos recebendo aqui o professor doutor Adalberto Paes. Está nos dando uma verdadeira aula sobre essa questão do trabalho no Brasil, podemos dizer assim, e também agora contextualizando a nossa região norte, a Amazônia. O nosso episódio de hoje tem por título Trabalho na Amazônia entre a liberdade e a escravidão. Estamos voltando aqui para mais um bloco de perguntas. Você que está nos ouvindo, mais uma vez lembro, interaja conosco, mande seu comentário, mande sua pergunta. O podcast Trilha da História quer te ouvir. Já temos aí tido vários depoimentos, né, de pessoas que são seguidoras assíduas do nosso podcast, e está aí para isso. A gente quer tornar esse conhecimento mais acessível, mais dinâmico para todas as pessoas da população comum, inclusive, poderem acessar e compreender. Estamos de volta aqui, professor Adalberto. Olha, a gente vai começar esse segundo bloco já lembrando aquilo que você tinha dito há pouco sobre a questão da natureza, mas também você apresenta para a gente, nesse novo momento, quais eram os limites e as possibilidades reais dessa liberdade na região amazônica, na Amazônia, até onde ela ia e até onde ela terminava, né? E onde ela terminava. Muito bem. Como eu estava dizendo, a Amazônia ela se insere nesse amplo debate sobre escravidão e liberdade, ou entre a liberdade e a escravidão, com um elemento muito importante e significativo, que é a questão da natureza, né? Durante todo esse período que eu mencionei, a partir do século XVIII, enfim, XIX e diante, fica muito claro, inclusive pela série sucessivas queixas que a gente encontra na documentação dessas elites políticas e econômicas, existe todo um ressentimento delas em relação ao modo de vida dessas populações, indígenas ou não indígenas, com a natureza. E o que isso significa? Especificamente no caso do nosso tema, isso se refere ao fato de que sempre foi muito óbvio para as elites da região a possibilidade que os subalternos tinham, os menos favorecidos tinham, de recorrer à natureza não só como um meio de sobrevivência, mas também como um refúgio para fugas e para outras dinâmicas, redes de contato, de comércio, etc. Então, o emaranhado de rios e florestas, né, da nossa região, ele possibilitava aos menos favorecidos sobreviver, inclusive sem criação de vínculos de dependência diretos com essa elite. Ora, quando a gente pesquisa aqui os temas clássicos do trabalho, a gente entende o seguinte: como é que você proletariza alguém, como é que você assalariza alguém, como é que você obriga alguém a trabalhar, inclusive contra a vontade dessa pessoa. O princípio básico é você separar essa pessoa dos meios de sobrevivência ou dos meios de produção. Uma vez que você separa essa pessoa dos meios de sobrevivência, ela não tem outra forma de garantir a sua subsistência senão trabalhando para alguém. O problema é que na Amazônia, durante boa parte do século XVIII até o XIX, e em alguns lugares até o século XX, isso simplesmente não foi conseguido pelas elites. As elites não conseguiram, em muitos momentos, separar as pessoas da possibilidade de tirar proveito da natureza nesse sentido. As pessoas continuavam tendo acesso à pesca, continuavam podendo pegar o seu açaí, enfim, frutas em geral, caçar,
e isso, obviamente, fazia com que elas não fossem, ou não se sentissem, em muitos casos, obrigadas a criar laços de dependência com essas elites. Isso não sou eu que estou falando, isso é um tema claro, estou falando isso para a Amazônia, mas internacionalmente falando, isso já é argumentado por trabalhos que falam exatamente isso, que em lugares onde você tem o que a gente chama de recursos abertos, as elites tendem a criar formas de controle direto sobre as pessoas, porque se você não consegue controlar diretamente as pessoas, elas acabam fazendo uso dos recursos disponíveis. E o contrário também seria verdade. Em lugares onde os recursos naturais, enfim, os meios estão privatizados, ou seja, já pertencem a alguém, e essa população não tem mais acesso a isso, então aí você não precisa mais ter um controle tão direto sobre as pessoas, porque as pessoas vão ser coagidas a buscar essa dependência, a depender de um salário, etc., para sobreviver. Então, o fato dessa característica amazônica da natureza, das florestas e dos rios, isso, portanto, segundo o meu argumento, isso fez com que esses mecanismos de compulsão legais ao trabalho eles fossem se ampliando a partir do século XVIII em diante. Há uma outra questão aqui, também introdutória, para a gente entender esse terceiro momento da ampla compulsão legal ao trabalho na Amazônia, que é também um momento de ruptura, de fratura, digamos assim, no processo histórico amazônico, que foi a cabanagem. Então, em 1835, ocorre a cabanagem, e como é sabido de muitos de vocês, logo em seguida, em 1836, lá, o general Soares de André é nomeado pelo Império para vir sufocar a revolta, e faz isso com muita violência, enfim, como é notório e sabido. Mas entre os mecanismos de repressão ao movimento, está um muito interessante, que nos interessa diretamente, que são os chamados corpos de trabalhadores. Então, os corpos de trabalhadores, eles são literalmente agrupamentos de trabalhadores que são criados pelo Soares de André em abril de 1838, durante a cabanagem, portanto, e a ideia era reunir nesses agrupamentos, que ele chamava de corpos de trabalhadores, a ideia era reunir, assim como na Carta Régia, também quem era regimentado nos corpos de trabalhadores. Toda a população pobre, livre e liberta que não fosse escravizada, que não estivesse escravizada naquele momento e que não conseguisse comprovar uma ocupação regular ou algum empreendimento que justificasse essa isenção. E aí, portanto, a gente chega na década de 30 do século XIX com esse instrumento que eu considero como o auge desse grande arco de compulsões legais na Amazônia entre o século XVIII e o século XIX, que são os corpos de trabalhadores. Por quê? Porque em todos as declarações, ofícios, documentação que o Soares de André cria em torno dos corpos de trabalhadores, ele deixa muito claro que ele tinha conhecimento dos instrumentos legais de coerção da Carta Régia, de 1798, ele tinha conhecimento da maneira como a Carta Régia, inclusive, tinha embaralhado uma certa divisão entre corpos militares e compulsão ao trabalho, porque a Carta Régia tinha criado, por exemplo, um tipo de destacamento chamado corpos de milícias, que no Pará eram chamados de tropas ligeiras também. E esses corpos de milícias também eram basicamente agrupamentos de soldados, entre aspas, tecnicamente, mas que cumpriam funções no mundo do trabalho. Então, quando o Soares de André vai criar os corpos de trabalhadores, ele inclusive chama comandantes que comandavam corpos de milícias para serem também comandantes de corpos de trabalhadores. Só que a ideia do Soares de André é separar os corpos de trabalhadores dessa ideia do militarismo, no sentido ele não quer que esses corpos sejam confundidos com corpos militares, como de certo modo ocorria com a Carta Régia. Então, para resumir, podemos dizer que o Soares de André ele entende como funcionava a compulsão ao trabalho a partir da Carta Régia, mas ele cria uma certa sofisticação, se podemos usar esse termo, nesse instrumento legal que foi a Carta Régia, ele amplia isso,
para toda a população masculina, inclusive a partir dos 10 anos de idade, né, você poderia ser arregimentado para os corpos de trabalhadores, e você tem aí, portanto, a reunião dos mesmos critérios das legislações anteriores, que o caráter étnico-racial, por ser toda a população pobre, livre, liberta, indígena ou não indígena. Você tem esse critério também socioeconômico, como eu disse, um critério de classe, com relação a ter que comprovar estar empregado por alguém ou ter algum rendimento. E você tem uma restrição praticamente absoluta da ideia de liberdade, porque, inclusive, quando você estava regimentado em um determinado corpo de trabalhador de uma vila, né, de um lugar, para você se deslocar de um lugar para o outro, por exemplo, você tinha que pedir permissão para o seu comandante e portar uma guia, uma espécie de passaporte que te possibilitava fazer esse trajeto. Se você não portasse isso, você era preso para averiguação, né, para você poder ser liberado ou não, ou devolvido para o lugar de onde você tinha partido. Então, com o argumento da repressão ao movimento da cabanagem, o Soares de André, na verdade, elabora o que é o instrumento de correção ao trabalho talvez mais acabado e mais amplo que a gente teve na Amazônia entre o século XVIII e XIX. E, repito, no meu argumento, isso tem existe um encadeamento, aí, uma relação entre essas legislações de modo muito direto e muito visível. E, olha, eu acredito que o que vem a seguir é justamente o que a gente quer, vai compreender dessa dinâmica que você está desenhando, muito bem elaborado, para compreender essas práticas que, novamente, né, entre a escravidão e a busca por liberdade, né, a gente precisa entender, Adalberto, como essas classes subalternas resistiram. Quais eram as estratégias de resistência, tanto de ordem individual como coletiva, desses trabalhadores, como eles desenvolveram isso nesse contexto, né? Sem dúvida, Daniel. Bom, a gente falou aqui muito dos instrumentos legais, das práticas, enfim, mas, obviamente, a gente tem em contrapartida uma série de estratégias, de formas de resistência, de atuação dessas pessoas frente ao controle. O controle, ele, por mais que se reelabore, se reinvente, como foi o caso desses instrumentos entre o século XVIII e XIX, por mais que ele tente abarcar toda a realidade e cercear toda a liberdade, toda a movimentação, ele, em geral, acaba tendo brechas e possibilidades diversas que vão sendo aproveitadas. Eu diria como a mais notória e mais utilizada, entre as mais utilizadas, está sem dúvida nenhuma as fugas e as movimentações. Então, como eu disse, a Amazônia, durante todo esse período que eu estou me referindo aqui, foi uma área de recursos abertos. Então, as pessoas transitavam sempre que podiam, elas se deslocavam para o terror e para o pânico das autoridades, elas estabeleciam redes de contato, redes de comércio, em muitos casos, muito amplas. Então, na Amazônia, ocorreu a formação de verdadeiras comunidades de fugitivos, como é estabelecido já na historiografia, que reuniam não somente indígenas e escravizados africanos, mas reuniam também pobres, livres e libertos de modo geral, desertores militares e, em alguns casos, fugitivos da justiça, etc. E essas rotas de comércio, de circulação, de contato, essas redes, elas, em alguns casos, foram elas conseguiram se afirmar, foram bastante duradouras. Eu cito aqui o caso da região de Trombetas, que já foi bastante pesquisada, né, e conhecida, mas regiões também no entorno de Belém. E é bom lembrar aqui que durante a segunda metade do século XIX, mais especificamente da década de 40 até 1900, a gente teve uma grande área que foi contestada entre o Brasil e a França, que foi chamado contestado franco-brasileiro, que foi uma região que foi neutralizada durante 60 anos, ou seja, nem o Brasil nem a França tinha domínio sobre esse território, e ela foi uma área que foi bastante utilizada também para a formação de mocambos, quilombos, povoados, que, repito, tinham uma administração autônoma
porque não poderiam ser gerenciadas nem pelo Brasil, nem pela França nesse período. Eu costumo dizer, inclusive, mais recentemente, que quando você considera essas possibilidades, essas dimensões das comunidades de fugitivos na Amazônia e da floresta e dos rios, a gente talvez devesse até se perguntar mais sobre de que maneira essa elite ainda conseguia manter um certo domínio sobre uma população, mesmo escravizada ou não, porque de fato havia muitas possibilidades de fuga, não eram ilimitadas, mas haviam. É claro que a escolha de fugir ou não, ela sempre está vinculada a escolhas pessoais, né? Em muitos casos, questão de idade, se aquela pessoa, o que ela ganhava e o que ela perdia saindo de determinada região, né? Às vezes ela já tem ali toda uma rede também de parentesco, de familiares, de afinidades, e ela vai tentando lidar com essas opressões localmente de forma mais individual, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui no momento é que, de fato, havia essas possibilidades das pessoas circularem e transitarem, e isso, repito, dependia muito da de escolhas individuais, mas em alguns casos de grupos, né? Houve casos de fugas em grupo para cada uma dessas regiões que eu mencionei aqui. Então, a fuga, repito, era a mais acionada, evidentemente, mas havia também possibilidades de outros ajustes entre esses grupos, entre esses indivíduos, né? Ok, meu amigo. Olha, a gente sabe também que suas pesquisas abarcam aí o universo mais contemporâneo, século XX, né? Os desdobramentos disso, e a gente sempre termina estamos chegando já no final do nosso episódio, bem elucidou bastante, né, para as questões aí de contexto, de compreendermos a nossa dimensão aqui espacial, temporal, o trabalho nesse contexto, mas para a gente fechar, Adalberto, e se você puder fazer uma reflexão final sobre isso, porque certamente as pessoas que estão ouvindo aí ajuda, auxilia elas a compreenderem por que a gente está falando do passado, lá do século XVIII, XIX. Eu costumo dizer, citando até Agostinho de Hipona, né, o filósofo do tempo, que tudo é presente, né? Tudo está diante dos nossos olhos. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a visão, o presente do futuro é a espera. Então, baseado nisso, né, ecoando mais uma vez essa máxima, olhando para essa história, o que ela tem a dizer aos trabalhadores de hoje, Adalberto? Qual a importância de entender esse passado para quem vive, trabalha e luta na Amazônia do nosso tempo? Bom, a primeira questão que eu, sem dúvida nenhuma, me vem com relação à sua questão, repito, é essa característica estrutural de compulsão ao trabalho na Amazônia. Então, nós temos, de fato, essa característica de que, durante muito tempo, eu mencionei aqui três mecanismos legais que foram, sem dúvida nenhuma, articulados entre si para restringir essa liberdade da população não escravizada, toda a população pobre, livre e liberta. E quando você tem o fim dos corpos de trabalhadores, pelo menos no Pará, oficialmente em 1859, outras práticas se reelaboram para perpetuar essa imobilização dessa força de trabalho, essa coerção do trabalho. Então, como você bem sabe, as pesquisas já consolidadas sobre isso, não por acaso, nesse segundo momento da Amazônia do século XIX, segunda metade, é justamente o período do boom da borracha, onde a gente tem uma quantidade massiva de imigrantes, enfim, e embora você não tenha mais mecanismos legais como o diretório, a carta régia, os corpos de trabalhadores, mas você tem práticas de mobilização que também estão pautadas nesta mesma possibilidade dos recursos abertos que eu mencionei anteriormente. Então, na tentativa de frustrar
essa autonomia de mobilidade e de sobrevivência desses trabalhadores em relação à floresta e seus recursos, você tem uma coerção direta por meio da intimidação, da ameaça, mas principalmente por meio do endividamento, né, do aviamento, enfim. Então, o que a gente percebe é que as práticas, elas se reelaboram, elas se reestruturam e, como qualquer pessoa sabe hoje em dia, a gente tem, volta e meia, comumente, vergonhosamente, aqui e ali, denúncias de trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão, e você vai ver, tem trabalhadores que estão ali em uma fazenda vigiados por jagunços, por capatazes armados, enfim. Então, eu posso dizer que na Amazônia existe essa longa tradição estrutural de compulsão ao trabalho, mas que, repito, embora em um período mais recente ela tenha se tornado privatizada, enfim, houve uma longa era, um intervalo aí de mais de um século, em que ela foi institucional, ela foi regulamentada, estabelecida e aperfeiçoada pelo Estado, por agentes públicos, né? E essa é uma grande marca da nossa história que, de fato, merece aprofundamentos e pesquisas nesse sentido, porque isso também, como a gente sabe, tem uma interferência direta na mentalidade, na relação que as pessoas têm, no significado que as pessoas atribuem para o trabalho, né? E que a gente precisa assumir, e quanto mais a gente sabe sobre isso, entende isso, reconhece isso, mais a gente tem condição de atuar no presente para que isso não ocorra de maneira nenhuma. Excelente, meu amigo. É essa consciência que nós, professores de história, que estamos formando professores, que estamos ainda, eu poderia dizer, batalhando pela história, é isso que traz significado, gente. Você que está nos ouvindo aí, para que um familiar seu, um vizinho seu, um amigo seu, possa tornar-se conhecedor da sua história, para não reproduzir ele mesmo inconscientemente o modelo estrutural que está aí, como o professor Adalberto acabou de bem lembrar. Essa estrutura ela requer tempo, ela requer, assim como foi sedimentada durante séculos, a gente está trabalhando na nossa geração para que as pessoas possam ter um mundo mais justo. E você que está ouvindo esse episódio, compartilha ele. Olha só, estão falando sobre o trabalho na Amazônia, compartilha aí. Adalberto, meu amigo, muito obrigado. Nós finalizamos bem o nosso episódio. Queria te agradecer mais uma vez, tá bom, por ter passado. Olha, eu lembrei aqui, enquanto eu conversava com ele, gente, desse livro que eu adquiri 10 anos atrás, em um evento, acho que a gente estava em Salvador, Os Mineiros da Floresta. Naquela época eu estava quebrando aqui o nosso protocolo, eu estava entrando no mestrado, o Adalberto já estava publicando a sua pesquisa de mestrados, Os Mineiros da Floresta. Que tema sugestivo: modernização, sociabilidade, a formação do caboclo operário no início da mineração industrial da Amazônia. Isso aqui é importantíssimo, né? Tenho certeza que ele publicou também alguns artigos sobre isso. Faço esse registro aqui no nosso programa podcast. Muito obrigado, meu amigo. Seus agradecimentos. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado novamente a toda a equipe do podcast Trilhos da História. Reforço aqui o que disse no início sobre a importância desse tipo de iniciativa, de projeto, para o alcance de um público mais amplo, especialmente nesse período em que temos que disputar, como é até certo ponto natural, o espaço público com outras narrativas, mas, infelizmente, narrativas muitas vezes de negacionismo, narrativas de desmerecimento e de até mesmo confusão propositada e intencional em relação a eventos, a fatos, né? Como historiadores, nós temos uma obrigação profissional e moral de interpretar esses eventos, né? E, como profissionais, nós, de fato, possuímos as ferramentas teóricas e metodológicas, nunca jamais nos furtamos ao diálogo, mas entendendo que isso precisa ser feito em termos profissionais também adequados, né? E iniciativas como o Trilhos da História, ele amplia esse alcance
para além da academia, como deve ser, né? Para que todos nós estejamos cada vez mais bem informados e possamos dialogar e atuar com maior consciência na nossa realidade. Eu agradeço e até a próxima. Muito bem, compartilhe esse episódio, gente. Terminamos assim o nosso 9º episódio, que trabalhamos aqui o tema da história do trabalho, a história do trabalho na Amazônia, entre a liberdade e a escravidão. Olha, segue o nosso Instagram aí, Trilhas da História, compartilha, a gente tem inclusive compartilhado alguns cortes dos episódios para que você possa entender algumas questões de maneira mais rápida, mais breve, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon. Nosso próximo episódio será daqui a uma semana, teremos aí uma convidada especial, filha de Tefé, professora Jomara, estará conosco, já divulgando desde já. Vamos encerrar nosso episódio de hoje ouvindo Chico César, Reis do Agronegócio. Olha só aí, Adalberto, bem contextual, né? bem atualizado. Para encerrar o nosso episódio, essa música do Chico César é mais que uma música, é uma denúncia. Ela revela como a terra, que deveria ser vida, virou mercadoria nas mãos dos reis do agronegócio. Fala da bala, fala da cerca, da expulsão, mostra que as contradições entre liberdade e escravidão que discutimos aqui hoje não ficaram no passado, seguem vivas no presente. Que essa música nos ajude aí a refletir um pouco e a não esquecer que quem cuida, vive e resiste na terra são os trabalhadores, são aqueles que estão dando a sua alma aí para o bem dos seus, para o bem do nosso país. Até o próximo episódio, um abraço a todos e a todas. Tchau, tchau. Que distratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, nem alimentam tanto a gente como alegam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz, a da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico. Povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que eu acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã
inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e